Se você acha que a situação do Brasil hoje é ruim, esse vídeo vai mostrar a você que nada está tão ruim que ainda não possa piorar. Eu ainda separei uma surpresa para você no final desse vídeo. Vem comigo. Eu vou mostrar aqui para você hoje 5 coisas que aconteceram nos últimos dias, começando pela menos pior, até para ir preparando você psicologicamente para os absurdos que virão mais ao final desse vídeo. E se ao terminar de assistir a esse conteúdo, você ainda tiver esperança de que o Brasil um dia pode dar certo, saiba que você é um guerreiro. Aliás, se você ainda tiver esperança, eu faço questão que você coloque isso nos comentários, porque a sua persistência precisa ser reconhecida. Vamos lá, fato número 1. Eu não sei se você percebeu, mas aqui no Brasil já há algum tempo, se você não é de esquerda ou se você simplesmente não votou no Lula, você é taxado como bolsonarista. Aliás, perceba que, mesmo aqueles mais fanáticos por Lula, mesmo aqueles que o defendem, independentemente do que ele possa ter feito, independente dos crimes que cometeu, não são chamadas pela mídia, principalmente, de lulistas. No máximo, um petista, mas pelo povo. Porque para a mídia essa expressão nem existe. Enfim, gostando ou não, concordando ou não, se você não votou no Lula, você é bolsonarista aqui no Brasil. A partir do momento que você é considerado como bolsonarista, automaticamente aquela turma não lulista passa a usar como argumento contra você em qualquer discussão de qualquer assunto que possa remeter à política, aquela frase: "E as joias do Bolsonaro?" Você pode até dizer que até hoje, mesmo com meses de investigação, até o momento esse caso não deu em nada, que foram feitas acusações, mas que isso ainda não foi provado. Você pode dizer que não o defende, que se ele fez coisa errada, ele que pague. Você pode citar os crimes de Lula, sobre os quais já existem provas. Não importa. Esse pessoal parece que passou por uma fábrica de bonecas infantis e foi programado para que, sempre que apertado, repita a frase: "E as joias? E as joias?" Pois bem, eis que no final de julho desse ano, em um dos programas Conversa com o Presidente, Lula resolveu mostrar para o Showa o relógio que ele estava usando e disse que ele havia ganhado esse relógio de presente em 2005, de Jacques Chirac, então presidente da França. Ao contar a história, ele disse que esse relógio que ele havia ganhado em 2005 passou 25 anos guardado em uma gaveta e que ele só foi achar agora quando ele foi fazer a última mudança. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim? Você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui abrir gaveta, estava lá. Obviamente, no vídeo com o resumo desse programa, eu fiz piada com essa conta de Lula, falando que se ele ganhou o relógio em 2005 e se passaram 25 anos até que ele achasse o relógio, Lula já estava em 2030 e apenas nós não sabíamos. Mas o fato mais relevante e sério a respeito dessa história do relógio é que, quando recebeu de presente em 2005, Lula era presidente do Brasil e Jacques Chirac, que foi quem deu o relógio, era presidente da França. Ou seja, esse item deveria ter sido declarado por Lula e incorporado ao acervo do governo. Mas Lula não fez isso. Ele tomou o presente para si, como se fosse um presente pessoal, como ele mesmo admitiu no programa do dia 25 de julho. Diante da situação, o deputado federal Rodrigo Valladares pediu então que Lula fosse investigado, citando o princípio da isonomia, pois essa situação se tratava de algo muito semelhante à das tais joias pelas quais Bolsonaro está sendo investigado. Pois é, acontece que na última segunda-feira, 6 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes decidiu rejeitar o pedido feito pelo deputado, recusando assim a inclusão de Lula no inquérito que está investigando o caso do presente recebido por Bolsonaro. Mais claro do que isso, para provar que no Brasil de hoje não importa o que se faz, e sim quem faz, impossível. Aliás, Moraes parece estar aprendendo muito bem com a convivência com Gilmar Mendes, o ministro que adora obstruir uma investigação, como eu mostrei inclusive para você em um vídeo que foi ao ar na semana passada, em que Gilmar Mendes havia ordenado que a Polícia Federal destruísse gravações que foram obtidas como provas em uma operação que investigava um assessor próximo de Arthur Lira. Mas, seu Alexandre, no final das contas, desculpa qualquer coisa, tá? Pode ser que o senhor não tenha gostado de algo do que eu falei, mas sabe como é, né? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Vamos agora ao fato número 2. Você provavelmente já viu o quanto Lula é apaixonado pelo regime cubano, ou melhor dizendo, pela ditadura cubana. Foi com seu amigo Fidel Castro, por exemplo, o líder da revolução que levou Cuba a se tornar o que é hoje, que Lula criou o grupo que originou o Foro de São Paulo. Só em setembro desse ano, Lula já saiu em defesa de Cuba 2 vezes em eventos da ONU em que ele discursou. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas e até hoje
é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Você também já deve estar cansado de ver Lula e outros esquerdistas dizendo que Cuba tem uma educação e uma saúde de ponta. Mas o que acontece na prática é bem diferente disso. Em 2017, por exemplo, segundo essa matéria publicada pelo G1, 194 médicos cubanos que haviam saído da saúde de ponta em Cuba para vir atender pelo SUS no Brasil, no programa Mais Médicos do PT, já tinham entrado na justiça para ter o direito de ficar no Brasil e para receber o salário integral, pois dos mais de 11 mil reais por mês pagos pelo Ministério da Saúde brasileiro, cerca de 3 mil reais ficava para o médico e o restante ia para o regime cubano, o justo. Cuba também é considerada, segundo essa matéria publicada pela Folha de São Paulo, como a ditadura mais letal das Américas, com mais de 7 mil mortes e desaparecimentos. Aliás, a mesma matéria mostra que o regime militar ocorrido no Brasil, a ditadura super opressora, assassina e torturadora, segundo a esquerda brasileira, teve uma taxa de 0,3 mortos ou desaparecidos a cada 100 mil habitantes, enquanto em Cuba, o país dos sonhos, segundo a esquerda brasileira, a taxa é de 65 mortos ou desaparecidos a cada 100 mil habitantes. E agora, nessa semana, segundo uma outra matéria também publicada pelo G1, dos membros da delegação de Cuba que estavam participando dos Jogos Pan-Americanos no Chile, pelo menos 7 aproveitaram o fato de estarem fora do paraíso cubano para dar um perdido nas autoridades do seu país e pedirem refúgio em outros países onde certamente não há a mesma qualidade de vida extraordinária que há em Cuba. E por falar em exemplos a serem seguidos pelo mundo, vamos ao fato número 3. Assim como Alexandre de Moraes, você já deve estar careca de saber que Lula e sua turma são defensores do socialismo, tendo inclusive como um grande exemplo a própria Cuba. No entanto, na hora de defender alguns pontos específicos, esse pessoal acaba usando como exemplo países onde a realidade é completamente diferente dessa maravilha que eles dizem ser o socialismo. Por exemplo, como um bom aumentador de impostos, ao dizer que o imposto sobre bens de herança no Brasil, o ITCMD, era muito baixo, Lula usou como exemplo para comparação os Estados Unidos, onde, segundo ele, o mesmo imposto era de 40%. Na ocasião, eu expliquei, inclusive em um vídeo que foi ao ar aqui no canal, que ao fazer essa comparação, Lula deixou de lado uma boa parte da história, como por exemplo o fato de que essa alíquota de 40% só é aplicada lá nos Estados Unidos quando o valor do bem a ser tributado é acima de $1 milhão. E assim como seu marido, Janja também abusa da hipocrisia ao usar o supercapitalismo dos Estados Unidos como exemplo quando lhe é conveniente. Militante de esquerda há décadas e filiada ao PT desde 1983, a atual primeira-dama brasileira vem sendo criticada e questionada a respeito dos privilégios que vem tendo no atual governo. Quando foi solicitado o acesso às informações dos gastos dela de dinheiro público em viagens, a Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação sob o argumento de que ela não ocupa nenhum cargo público e não exerce função pública. No entanto, Janja tem participado ativamente de algumas decisões do governo e faz questão até de ter um gabinete no Palácio do Planalto. Diante das críticas, no início dessa semana, Janja argumentou o seguinte, abre aspas, falam muito de eu não ter um gabinete, mas precisamos recolocar essa questão. Nos Estados Unidos, a primeira-dama tem também agenda, protagonismo e ninguém questiona, porque se questiona no Brasil. O que a socialista Janja esqueceu de mencionar ao usar como exemplo os americanos supercapitalistas e praticantes de embargos ilegais a países como Venezuela e Cuba, é que nos Estados Unidos as funções da primeira-dama são previstas pela legislação americana, o que faz dessa posição um cargo público de fato. E pelo fato de ser um cargo público, a legislação prevê suas funções, seus direitos e seus deveres. Mas essa parte Janja ignora completamente. Ela quer ter o direito de participar ativamente das decisões do governo, de viajar o mundo cumprindo uma agenda de compromissos oficiais enquanto é bancada com dinheiro público. Mas na hora de cumprir o dever de tornar pública a forma como esse dinheiro foi usado por ela, aí a história é bem diferente. Aí ela não ocupa nenhum cargo público. É muita cara de pau. Vamos agora ao fato número 4.
Eu não sei se você está lembrado, mas em um vídeo que foi ao ar na semana passada aqui no canal, eu mostrei alguns trechos da entrevista do atual ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, no Roda Viva. No vídeo em questão, em um dos trechos, Paulo Pimenta foi questionado por um dos jornalistas sobre a posição de Lula em relação às eleições presidenciais na Argentina, que agora vão para o segundo turno, tendo de um lado o candidato de esquerda, Sérgio Massa, e do outro lado, Javier Milei, o candidato de direita. Na ocasião, Paulo Pimenta respondeu que Lula se posicionaria de forma institucional. O presidente Lula terá, e o governo tem, uma posição institucional com relação a essa eleição na Argentina, como qualquer outro país. Nós acreditamos que existe um princípio de soberania, de autodeterminação, e esse princípio ele deve ser respeitado. Naquele mesmo vídeo, eu disse que essa fala dele representava como, na teoria, o governo brasileiro deveria se portar, mas que na prática, Lula e o PT já estavam tentando influenciar o resultado das eleições argentinas. Por exemplo, no final de agosto de 2023, Lula e Haddad receberam no Palácio do Planalto não o atual presidente da Argentina, mas o atual ministro da Economia argentina, que coincidentemente é o candidato à presidência de esquerda, Sérgio Massa. A reunião foi para celebrar o acordo em que o Brasil concede à Argentina um financiamento de 600 milhões de dólares através de exportações. Obviamente, os três fizeram questão de posar para uma foto para fazer parecer que, mesmo que a inflação na Argentina, sob sua gestão, tenha ultrapassado os 138% no acumulado dos últimos 12 meses, o ministro Sérgio Massa estaria salvando a economia do país. Pois é, só que agora o PT desistiu de tentar influenciar disfarçadamente o resultado das eleições no país vizinho. No último domingo, 5 de novembro, o Partido dos Trabalhadores publicou em seu site uma nota oficial declarando apoio a Sérgio Massa. Assinada por Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido, e por Romênio Pereira, secretário das Relações Internacionais do partido, a nota, na verdade, apenas confirma aquilo que já não era surpresa para ninguém. Afinal, já havia marqueteiros ligados ao PT participando da atual campanha de Sérgio Massa, usando inclusive aquelas mesmas ladainhas pega-trouxa usadas por Lula aqui no Brasil. Agora eu fico pensando, se isso é considerado como uma postura institucional que respeita a soberania e o poder de autodecisão do país vizinho, imagine então como seria se Lula resolvesse de fato influenciar no resultado das eleições argentinas. Será que a estratégia seria levar as nossas urnas eletrônicas para o dia da votação? Já avisei que vai dar merda isso. E para evitar que eu seja preso, vamos encerrar esse assunto e partir para o quinto e último, e também o mais absurdo, fato dessa nossa lista. Na última terça-feira, 7 de novembro, durante o programa Estúdio I da Globo News, o comentarista Marcelo Lins teve a capacidade de resgatar a história de uma live de Bolsonaro de 2020, onde ele tomava um copo de leite puro para fazer essa acusação. E dessas demonstrações explícitas de apoio a movimentos racistas por parte de integrantes do governo, não custa lembrar também que o então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. A presepada já começa por aí. Isso aconteceu em apenas uma live, que foi no dia 28 de maio de 2020. E essa fala, por si só, já mostra a credibilidade do jornalista, que primeiro joga a bomba para criar polêmica e gerar audiência. Depois vai verificar se a informação é verdadeira. Mas vamos deixar ele concluir o raciocínio. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas, porque havia uma tese, obviamente estapafúrdia, mas que circulava com grande, digamos assim, adesão nos círculos supremacistas e racistas. Beber um copo de leite é, portanto, segundo ele, um símbolo de uma prática racista. E agora ele vai explicar o porquê. De que pessoas brancas, e quanto mais brancas, melhor nesse sentido, essa tese estapafúrdia, louca e falsa, digeriam melhor o leite do que pessoas negras ou que tivessem algum pingo de sangue negro e tudo mais. E agora é que entra Bolsonaro nessa história, pois segundo o jornalista, ele fez isso com a clara intenção de demonstrar sua supremacia branca. O jornalista ainda voltou a afirmar que isso aconteceu mais de uma vez. E o então presidente da República fez questão, como é natural, né? É muito fácil de você ver pessoas adultas bebendo copo de leite assim no meio de uma live que vai falar sobre política, né? Ele fez isso mais de uma vez, bebendo copo de leite. Pois é. Agora eu não sei se esse comentarista produziu esse belo exemplo da tamanha estupidez que um ser humano é capaz de alcançar pelo simples fato de querer empurrar goela abaixo sua ideologia para os espectadores, ou se é pela incompetência no seu trabalho de jornalista de não ter pesquisado antes de falar sobre isso ao vivo. O fato é que na live em questão, no dia 28 de maio
de 2020, Bolsonaro, Pedro Guimarães e Jorge Seife Júnior estavam bebendo leite puro por terem aceitado participar do desafio proposto pela Associação Brasileira de Produtores de Leite, a Abra Leite, como uma forma de homenagear, inclusive, o Dia Internacional do Leite, que é comemorado no dia 1º de junho, 4 dias após a data dessa live. E depois da fala de Marcelo Lins, o próprio Bolsonaro fez questão de postar o trecho da live em questão nas suas redes sociais, onde fica claro o motivo deles estarem bebendo leite. Fazenda por algum tempo lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que vem, que te compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Aliás, depois dessa, eu até fiquei curioso para entender um pouco mais sobre o sentido dessa história do leite demonstrar supremacia. Eu dei uma rápida pesquisada no Google e encontrei uma matéria no Brasil de Fato, um jornal militante de esquerda, que dizia que o leite, abre aspas, passou a ser um código, um símbolo de um grupo social que se orgulha de partilhar uma característica genética, a de ser tolerante à lactose. Fecha aspas. Já que é esse o motivo então, mesmo sendo branco, eu tenho lugar de fala nesse assunto, pois eu tenho intolerância à lactose, comprovada por exames, então eu faço parte da minoria oprimida. E eu fiz questão até de separar um copo de leite para beber aqui durante esse vídeo, pois sendo intolerante, não estou praticando racismo, e também porque, sabendo do efeito que isso vai causar em mim, daqui a algumas horas, lá no banheiro, eu vou finalmente conseguir produzir um conteúdo para competir de igual para igual com a fala do jornalista da Globo News. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos novos que nós publicamos por aqui. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.